Olá, bem-vindos ao Delta Mate, professor Vinícius Marques, para mais uma aula de frações. Na aula de hoje, veremos as operações com frações. Então, quais são as operações que nós iremos trabalhar? A primeira é a adição e a subtração. Então, vamos anotar aqui, olha, a primeira operação é a operação de adição e subtração. Então, para que possamos fazer estas duas operações, é importante que os denominadores sejam comuns. Então, digamos que eu tenho aqui, olha, duas frações. Eu vou pensar aqui na fração 2/3 somada à fração 5/7. Como que eu devo proceder para trabalhar aí esta operação? É necessário que os denominadores sejam comuns. E aí, se você tem dúvida, se você não sabe fazer isso, aulas anteriores foram tratado, né, esse tema, esse assunto, que é redução ao mesmo denominador. Então parem esse vídeo, voltem no vídeo anterior para poder assistir. Bom, mas aqui eu tenho certeza que vai ficar fácil aí o entendimento. Então eu tenho aqui a fração 2/3 somado a 5/7. Eu vou vir e vou reduzir ao mesmo denominador. Então, qual que é o procedimento? Eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 7. 3 e 7 são dois números que são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1. Então, basta eu trabalhar o produto. 3 vezes 7 é quanto? 21. Feito isso, como que eu vou fazer agora para obter o numerador? Eu vou pensar 21 dividido por 3 dá quanto? 7. E 7 vezes 2, 14. Então, tenho aqui 14/21. É uma fração o quê? Equivalente à fração 2/3. Faço o mesmo com a outra. 21 dividido por 7 dá 3. E 3 vezes 5 é quanto? 15. Então, 15/21 é uma fração equivalente a 5/7. E agora eu serei capaz aqui de fazer o quê? Trabalhar a adição. Então, ó, 14 com mais 15 dará 29. E aí eu repito o denominador. 29 o quê? 21/. Bacana? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, vamos pensar aqui numa outra situação. Vamos pensar agora na subtração. E aí eu vou trabalhar com dois denominadores que não são primos entre si. E aí eu vou pensar na subtração. Então, digamos que eu tenho aqui, olha, 7/15 menos a fração aqui, olha, 3/20. Então, eu pensei aqui no 15 e no 20. E quero trabalhar o que? A subtração. Então, primeiramente, o procedimento é idêntico à adição. Eu preciso, né, transformar as duas frações em frações equivalentes cujo denominador são comuns. Então, eu preciso reduzir ao mesmo denominador. Então, vamos aqui no cantinho aqui para a gente poder lembrar aqui. Ó. Então, qual que é o MMC? Olha só. Qual que é o MMC entre 15 e 20? Qual que é o procedimento? Eu vou colocar aqui, olha, um do ladinho do outro, 15 e 20, e vou trabalhar fatoração em fator primo. Né? Então, olha, o primeiro fator primo que eu consigo dividir é o 2. Por quê? Porque o 20 é múltiplo de 2, é divisível por 2. Então, vai ficar aqui, olha, repito, 15, 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Mantenho o 2. Por quê? Por conta do 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Agora, eu já não consigo mais trabalhar com 2. Vou partir agora para o 3. Mas por que o 3? Porque o 15 é múltiplo de 3. Então, eu consigo trabalhar a divisão. E 15 dividido por 3 dá quanto? 5. Repito, 5. E por último aqui o 5. Então, vai ficar 1 e 1. Quando eu chego aqui no 1 e 1, eu finalizei a minha operação inicial. E agora, quem que é o MMC? O MMC será o produto desses valores. Então, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 3,
12 e 12 vezes o 5, 60. Ou seja, o MMC entre 15 e 20 é o 60. Então, agora eu já estou aqui pronto para trabalhar a simplificação. Basta eu encontrar quem? O numerador. Então, olha, o procedimento 60 dividido por 15 é quanto? 4. E 4 vezes o 7, 28. Então, olha, 28 sessentaavos equivale a 7 quinzeavos. Depois, 60 dividido por 20 dá quanto? 3. E 3 vezes o 3, 9. Então, a fração 9 sessentaavos equivale à fração 3 vinteavos. E aí, trabalhando aqui a diferença, eu vou ter que 28 menos 9 vai ficar o quê? 19 sessentaavos. Bacana? Então, vamos lá, olha. A subtração e a adição entre frações, se eu já tiver o denominador comum, basta eu fazer o quê? Somar ou subtrair os numeradores. Caso os numeradores, última forma, caso os denominadores não sejam iguais, o que eu preciso fazer? Reduzir ao mesmo denominador e depois trabalhar ou a adição ou a subtração dos numeradores. Bacana? Fácil? Beleza. Vamos partir agora para nossa segunda situação aqui, olha. Então, primeiro aqui foi a adição e a subtração. Agora vai ser a multiplicação. Então, como que eu vou multiplicar duas frações? Aqui é a parte mais fácil, ok? O que eu tenho que lembrar? Que o produto entre frações, basta eu fazer o numerador multiplicado pelo numerador da outra, o denominador multiplicado pelo denominador da outra. Então, no produto é direto. Então, digamos que eu tenho aqui, eu vou pegar o mesmo exemplo anterior, olha, 2/3 multiplicado, posso usar a bolinha ou um xizinho, por 5/7. Então, basta eu fazer o quê? Numerador, então, olha, 2 vezes 5, e denominador, 3 vezes 7. Então, 10 21avos é o produto entre 2/3 e 5/7. Bacana? Então, direto, bem simples, bem fácil. Bom, outro exemplo aqui, olha. Vamos supor que eu tenho agora, ó, eu vou colocar aqui, olha, a fração 8 quinzeavos multiplicado aqui pela fração 30, vamos colocar quartos, ok? Beleza, olha que legal, 30 quartos ficou ruim. Eu vou mudar aqui, vamos colocar aqui o 24 avos, ok? É um múltiplo de 8 também, só que não vai ficar metade. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu posso vir e trabalhar o produto, devo, na verdade, trabalhar o produto da maneira que foi explicada anteriormente. Então, é numerador vezes numerador. Quanto que é 8 vezes o 30? 240. Depois, 15 vezes o 24. Só que eu posso, antes de trabalhar direto assim o produto, eu posso observar, né, se eu consigo trabalhar a simplificação, ok? Ou seja, eu vou simplificar, vou reduzir o tamanho da minha fração para depois sim trabalhar o produto. E aí o que os senhores vão guardar? Que a simplificação de frações, eu posso vir e simplificar, ó, assim, ou seja, numerador com denominador da mesma fração. Show de bola? Assim, ó, tô na diagonal, então eu posso simplificar numerador de uma com denominador da outra. Tranquilo? Assim, eu posso? Eu não posso simplificar numerador com numerador e denominador com denominador. Não posso fazer isso no produto de frações. Então, guardem essa ideia aí. Então, pensando dessa forma, se eu venho aqui e percebo, olha só, 8 quinzeavos. 8 e 15, tem algum divisor comum aqui entre para o 8 e para o 15 comum? Não. Então, olha, numerador com denominador da primeira não dá. Agora, olhando o 30 e o 24, eu consigo trabalhar aqui uma simplificação. Eu consigo dividir, por exemplo, por 2, eu consigo dividir por 3, ok?
Então, digamos que eu queira dividir, simplificar aqui por 3. Então, olha, 30 dividido por 3 vai dar quanto? 10. 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, olha, 10 oitavos equivale a 30 24 avos, ok? Beleza. Agora, olha que interessante aqui, olha. O meu 8 com esse 8 aqui, então, o numerador da primeira fração com o denominador da segunda, eu consigo simplificar. Então, 8 dividido por 8 dá 1, 8 dividido por 8 dá 1. Sempre a simplificação vai ter que ser pelo mesmo valor. Então, olha, o 30 eu dividi por quanto? Por 3. O 24 eu preciso dividir por 3. Aí gerou 8. Agora aqui, olha, numerador com denominador da outra, olha, 8 e 8. Eu consigo, ambas eu consigo dividir por 8. Por isso que aqui deu 1, aqui deu 1. Legal? Aí, olha só, o 15 e o 10 eu consigo dividir por quanto? Por 5. Então, tanto uma quanto o outro. Então, 15 dividido por 5 dá quanto? 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Bacana? Então, olha, agora eu já venho e trabalho o produto de uma forma mais simples. Olha, 1 vezes o 2, 2. Bacana? E 3 vezes o 1, 3. Eu poderia ter feito isso lá no início? Poderia. 8 vezes o 30, 15 vezes o 24. Ia gerar uma fração o quê? Equivalente a 2/3. E aí eu conseguiria simplificar posteriormente. Tranquilo? Mas quando os números são maiores, é melhor que a gente faça dessa forma. Simplifico e depois trabalho o produto, né? Tomando muito cuidado para não errar ali detalhe, ok? Então, vou parar por aqui e, na sequência, vamos trabalhar aqui a divisão e a potenciação de frações. Espero que todos tenham gostado e entendido. Até a nossa próxima aula.